Teremos agora o bloco de perguntas e respostas com o preletor Heitor Miyazaki. Obrigado. Depois do terceiro AVC, dia 14 de fevereiro, queria saber o porquê de tantos ocorridos como esse comigo. De tanto? Tantos ocorridos como esse. Quando nós somos vítimas de alguma situação, porque nós não estamos em harmonia com tudo e com todos. E às vezes não estamos em harmonia nem conosco, que muitas vezes a pessoa pensa que está tudo bem, mas ela ainda briga com ela mesma, fica se autoacusando, fica insatisfeito por uma coisa que deixou de fazer, e esse é um dos fatores. E também com outras pessoas com quem ela deveria estar em harmonia. Então corre uma série de doenças porque nós estamos guardando, reprimindo, segurando uma série de pensamentos, série de tensões, uma série de conflitos, inconformismo, coisas que nós devíamos agradecer, ficamos reclamando. Então chega um momento que a nossa mente, o subconsciente, chega um momento que ele explode. Aí da forma de AVC, dá outros tipos de doenças. Então é preciso estar dentro daquilo que fala, aquilo que cita na revelação divina da grande harmonia. Se fores vítima de algo, é porque não estás em harmonia com tudo e com todos. Essa é uma regra geral, é lei, né? Se nós estivermos em paz com tudo e com todos, jamais teremos problemas. Se nós estivermos seguindo o que Cristo falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Esse reino de Deus, a sua justiça, é manifestar o amor no seu dia a dia. O resto vem de acréscimo. Mas quando nós deixamos de seguir essa linha, para muitas vezes ficar pensando, reclamando, por que ninguém me reconhece, por que ninguém olha por mim, ninguém me visita, então sempre colocando eu em primeiro lugar, nada vai dar certo, nada vai dar certo. Ao contrário, nós temos que pensar em fazer o bem para o próximo. Para poder receber, nós precisamos dar. Então, dar alegria é que nós recebemos alegria também. Então, nós temos a necessidade de viver com amor, porque esta é a lei, este é o caminho, porque que nós estamos aqui na Terra. Manifestar Deus, e Deus é amor. Se nós não estivermos manifestando o amor no nosso dia a dia, nada vai dar certo, né? Se ficamos segurando uma coisinha aqui, com um parente aqui, com um cunhado lá, com não sei o quê, com a irmã, com não sei o quê, e vamos guardando somente as coisas negativas dos outros, das pessoas, dos fatos também, ficar remoendo o passado, é lógico que nós não seremos felizes. E a nossa obrigação de dar mais amor aos antepassados. Quem fez a pergunta, está fazendo isso diariamente sem falta, sábado, domingo e feriado, né? O mestre recomenda fazer 2 vezes a sutra por dia para os antepassados. Fazer com que nós possamos viver com aquela paz e alegria por estarmos sendo úteis às pessoas. Quando nós não estamos sendo úteis, vem um vazio, vem uma tristeza, aí começa a surgir um monte de problemas. Mas quem está sempre em atividade, sendo aquela pessoa que todos os dias faz pelo menos um ato de caridade, não tem como ficar doente, porque ela está feliz, a autoestima dela está alta. Mas quando a nossa autoestima está baixa, ou seja, nós não estamos estimando nem a nós próprios, então começa a vir depressões, ansiedade e outras coisas mais. E as tristezas começam a acumular. Então precisamos fazer primeiro o ABC. Primeiro ABC é a nossa gratidão aos superiores. Então, as pessoas só lembram de Deus para pedir favor, mas para outros momentos que ajudar Deus, às vezes não faz, né? Às vezes não faz nada. E é para ajudar, ter uma campanha disso, campanha daquilo, não faz nada, né? Quando se fala, olha, colabora aqui, colabora lá, não, eu não tenho tempo, não sei o quê. Ajuda aqui, não quero responsabilidade. Então a pessoa só vive dentro do pequeno mundo dela, pequeno eu dela. Não tem como ser feliz dessa forma. Então precisamos dar nossa gratidão a Deus, nossa gratidão aos antepassados, finados. Tem gente que quando chega finado só quer viajar, mas não vai visitar nem os túmulos dos seus antepassados. Não cuida. Minha irmã está fazendo isso. Não é para delegar, não é para delegar para os outros, não é para fazer. É para fazer. Não importa se o irmão está fazendo, faça você também, né? A gratidão a papai e mamãe. Todos os dias agradeça a papai e mamãe. Mas já faleceram. Não importa se faleceram. Faleceu o corpo, mas eles não faleceram. Então, isso é são pontos importantes.
A harmonia com todas as pessoas da família. Esse sentimento de gratidão, não é somente falar da boca para fora, obrigado, não. É para sentir gratidão. Aí, fazendo dessa forma, a vida vai para frente. Vá assistir seminário na academia, participe de seminário na academia e colabore na associação que pertence, mas colabore mesmo, viu? Não é colaborar uma vez, 2 vezes, depois sumir. Não. Esse não é o caminho de ser feliz. É feliz aquele que está sendo útil. Aquele que não está sendo útil, é lógico que não tem tristeza. Todo objeto que não está sendo útil, ele vai se degradando, vai enferrujando. A casa vazia estraga. Deveria conservar, mas estraga, né? Um automóvel ficar parado também enferruja, estraga. Então nós temos que ser úteis, tá bom? Não importa a idade, faça o que tiver que fazer, certo? Tem muitos exemplos assim. Pessoas assim com idade já... A mãe do professor Shinji Takahashi morreu com 106 anos, ano passado. Com 106 anos, morreu cantando a Marcha da Missão. Com 106, né? Com 105 anos ela costurava, colocava a linha. Mas por quê? Porque estava sempre trabalhando, lúcida normalmente. Então, quando a pessoa está sempre procurando fazer bem para o próximo, ela não tem tempo de adoecer, não tem tempo de envelhecer. Tá ok? Próximo. Enviar os registros espirituais dos nossos antepassados para a festividade do Santuário Rosô pode ajudar a família no aspecto financeiro? Claro, sim, claro, Clóvis. Sempre que nós manifestamos amor aos nossos antepassados, eu escrevi no meu livro Conquista a Felicidade com Amor, seremos beneficiados com os 3 P's: paz, que é a harmonia na família, proteção e prosperidade. Mas não pode ficar buscando comodismo, não. Bom, esse amor que manifestamos jamais deve ser pensado que o dinheiro vai resolver. Eu estou pagando, eles vão fazer oração para mim. Isso não tem valor. Se falar, eu estou pagando. Onde está o elo de ligação com os antepassados? Só porque tem dinheiro que está pagando? Não adianta, isso não adianta. Não é isso que vai resolver. É importante fazer as 2 coisas. Providenciar as orações, porque eles vão receber 5 orações na Academia de Ibiúna. Mas os antepassados, será que vai ficar contente? Porque eles estão fazendo com que eu receba em Ibiúna as 5 orações, mas ela não reza para mim. Não vai ficar feliz, com certeza não. Então é importante que não deixe de orar em casa, todos os dias, ler a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Alguém pode perguntar, mas qualquer oração serve para os antepassados? Desde que seja uma oração que a verdade seja transmitida. Eu já vi muitas orações, cultos por aí, e o antepassado fica perdido, escutando coisas confusas que nem quem está falando nem está entendendo o que está falando, sabe? Tudo mesclado, mistura uma coisa com a outra, e fala sobre política, fala sobre outras coisas. Dessa forma não tem como o antepassado se iluminar. Se eles não compreenderem a verdade, não entenderem que são filhos de Deus, não entenderem que são vida de Deus, eles não vão se iluminar. Não é simplesmente qualquer oração. Então, outro detalhe é que as pessoas precisam compreender que a oração para eles não é aquela que a pessoa faz falando das coisas terrenais. Eles não precisam das coisas da terra, eles precisam da verdade imortal, daquilo que rege as leis do Espírito, a lei da vida, e não coisas materiais. Já tiveram o seu estágio, já tiveram a sua passagem na terra. Então nós precisamos transmitir a verdade que Cristo disse, a verdade liberta, né? É a verdade da vida. Essa verdade, a verdade que liberta, é a verdade vertical, a verdade horizontal. Mas alguém pode pensar, mas a verdade horizontal não é projeção da mente? E o mundo espiritual também é projeção da mente. Se existem espíritos que não têm coração, sofrem doenças cardíacas, isso não é projeção da mente? É projeção da mente. A mente está em ilusão. Então, e também isso, né? Também ocorre a projeção no mundo fenomênico, não é somente aqui na Terra. No mundo espiritual também é mundo fenomênico. Por isso que, de acordo com a ilusão que a pessoa tiver, se ainda está em ilusão, se a pessoa, por exemplo, tinha um problema na perna, né? E para andar aqui na Terra, ela, né, fingia que ia chutar, não chutava a bola, sempre dando suas mancadas. Chega no mundo espiritual, se ela não entender a verdade, vai continuar andando dessa forma.
Aquele caso que está no relato que está no livro Iluminando Seu Caminho, da Rosinete Saturno. Lembra que o avô falou para a mãe, o espírito do avô falecido falou para a nora, né, que é o sogro, era sogro da mãe da Rosinete. E vendo a mãe que falava, não precisa rezar, para que vai mexer com os mortos? Mas a Rosinete falou, mãe, Leia, nós não estamos mexendo com os mortos, não, nós estamos iluminando, ajudando os antepassados. Ah, não, para que isso? Até que um dia ela acordou desesperada, muito preocupada, e ligou para a filha, como é que é esse negócio da oração para os antepassados? Mãe, quantas vezes eu falei para a senhora nunca deu bola. E por que agora está nesse desespero de saber? Porque eu sonhei com eles. Estão todos bonitinhos, e eu conversei com o seu avô, que foi meu sogro. O que vocês estão fazendo aqui? Estamos esperando a oração que a Rosinete vai fazer para nós. Depois que ela começou a fazer aquela oração daquele livrinho, todos aqui ficaram bons. Quem estava doente se curou, e apontando o tio avô lá da Rosinete, que foi assassinado, que levou até muitas facadas na perna. Falei, aquele lá quando chegou aqui não podia nem andar. Olha como ele está andando agora. Essa é a verdade que liberta, né? Aquela verdade que transmite a luz de Deus, ok? Nas escrituras antigas, budistas, shintoístas, hindus, todas elas contêm a verdade? Contêm a verdade. Mas só que, se nós não entendemos, temos dificuldades, precisamos parar para entender o texto do Pero Vaz Caminha, porque é uma redação de um português arcaico, que tem 500 e poucos anos. Se nós não entendemos uma linguagem de 500 anos, e essas escrituras sagradas que têm 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 7.000 anos, muito menos, fica difícil entender. Concorda ou sem concorda? Não é? Então precisamos, em linguagem atual, que nós entendemos e que os antepassados podem entender, é a Sutra Sagrada. Por isso que a missão Aceitando veio, por causa disso. Fazer com que as pessoas compreendam a verdade da forma como Cristo falou na época. Na época que ele falou, na época como as pessoas entenderam, é isso daí. Por isso que periodicamente, com o decorrer do tempo, sempre vem para a Terra, Deus manda um iluminado para que as pessoas possam entender a verdade na linguagem da época. Assim ela vai sentir. Por isso que sempre martelo isso. Tem gente que fala, não, tem que fazer tudo em japonês, mas se você não entende palavra por palavra japonês, o que adianta? Mesma coisa que acontecia nas missas antigas, quando era em latim, o pessoal não entendia. Então não adianta o ritual. Importante, a verdade liberta. Cristo não disse o ritual, a formalidade liberta, não. É a verdade quando você entende, sente e compreende a verdade, isso sim que vai libertar. Ok? Está encerrando as parcelas de um consórcio, mas ainda não foi contemplado. Existe uma orientação para isso? Sempre tem, né? Se tudo é projeção da mente, você tem que mudar a mente, certo? Sim? Parece que está frio, estão congelados. É que estão atentos, né? Quando a pessoa está atenta, muito atenta, ela fica voando, navegando, o pensamento vai longe, né? Vai longe, é natural mesmo. Imagine, então começa a usar a mente para aquilo que você deseja. Obrigado, não tem nada, obrigado. Imagine a cena que você está... Alguém está pensando que eu estou chorando, não estou não. Obrigado. A cena que você já está recebendo, o comunicado, você foi contemplado. Imagine. Plante isso na mente. O que você plantou até agora? Puxa vida, teve mais um sorteio, não fui contemplado. Teve outro sorteio, mas não fui contemplado. Teve outro sorteio, mas não fui contemplado. Só fica martelando esse pensamento. Mude. Não, já foi contemplado. Aquele caso que eu já contei, foi meu funcionário da empresa, ele falou assim para os colegas, para os outros funcionários meus. Eu tenho 33 anos, eu sou a pessoa mais azarada do mundo. Em 33 anos eu nunca ganhei nada. Aí depois eu chamei ele lá, Edson, vem aqui, vamos falar comigo, vamos falar um pouquinho com você. Tinha um banquinho do meu lado, senta aqui. Enquanto você fala que é azarado, você vai ser azarado.
É a força da palavra. A palavra tem força, é o poder da palavra. Porque fica gravado no seu subconsciente, não ganho nada, e não vai ganhar nunca. Você vai pensar o contrário. Você vai pensar, sou filho de Deus, sou herdeiro de Deus, eu tenho sorte. E vai para a Ibiúna, eu vou te pagar as diárias para a academia de Ibiúna. E voltou, pensamento diferente, eu falei, não esqueça o que falei. Toda hora, ao invés de ficar falando suas erradas, pense, eu sou filho de Deus, sou herdeiro de Deus, eu tenho muita sorte. E naquele ano, era mais ou menos fevereiro, março, até dezembro ele ganhou 4 rifas. Quem não ganhava nada em 33 anos, porque ganhou 4. Tudo é projeção da mente. Da mesma forma você que escreveu, pense dessa forma, tá bom? E Cristo disse, graças te dou, Senhor. Quando ele ia conversar com Deus, qualquer coisa que ele ia pedir para Deus para ajudar a curar, o que ele fazia? Ele olhava assim para o céu e falava, graças te dou, Senhor, ó Senhor. Então significa, graças, agradeça, agradeça. Agradeça sempre. O grande problema das pessoas é que ela resmunga sempre. Reclama sempre, né? Você vê os filmes norte-americanos, qualquer coisa ele falou, droga. Às vezes a pessoa tem que entender que aquilo que aparentemente não está dando certo, mas tem a mão de Deus. Quantas pessoas chegaram atrasadas no aeroporto e o avião caiu? Graças a Deus que chegou atrasado. Tem muitos casos assim, não é? Graças a Deus. Então, tudo é por motivo, por graças a Deus. Sempre é motivo por graças a Deus. E às vezes, eu lembro, isso em 1967, trabalhava numa outra empresa, saímos, fomos para o ponto de ônibus, e eu estava indo tranquilo, e o pessoal que estava na minha frente correu para pegar o ônibus. Falou, não, vou pegar o outro, não vou correr desesperado. E quem pegou aquele primeiro ônibus, naquele tempo, os ônibus paravam na Praça da Sé. Lembra? O ponto de ônibus era a Praça da Sé. Aquele ônibus, quando estava chegando perto da Praça da Sé, tinha uma banca de jornal à direita, bem na subida da Rangel Pestana, o ônibus se desgovernou, foi em cima da banca de jornal. Alguns ficaram feridos, e o do ônibus de trás não aconteceu nada. Então, sempre naquela paz interior e siga a intuição. Se você está em harmonia, praticando, sempre em contato com a verdade, siga a intuição. Deus fala por nós, dentro de nós, mas no silêncio da nossa mente. Mas se a pessoa está sempre brigando, Deus não escuta. Vocês estão brigando, quer dizer, a pessoa mentalmente está brigando com alguém. Como que vai escutar a voz de Deus no meio de barulho? Barulho mental. Não vai, concorda? Verbo contemplar. Você fala que não foi contemplar. Contemplar significa admirar, apreciar, olhar, ver, observar, certo? Mas também significa agraciar, gratificar, recompensar. Deu para entender? Não é só receber, não. Também tem que agraciar, tem que contemplar, recompensar, agradecer, retribuir. Isso também é contemplar. Então, para receber é preciso dar. Dê alguma coisa, faça alguma coisa para alguém ser feliz, ficar feliz, né? Tem gente que faz o contrário, eu falo muito sobre isso. Pessoas que ficam tirando espaço do que não é dele. Ao invés de fazer outro feliz, está fazendo outro infeliz. Então o que ele vai receber? Você não plantou nada. Não tem como receber, concorda? No momento você agracia, recompensa, normalmente você agracia, recompensa as pessoas com algo, você recompensa com algo. Então, uma coisa que eu sempre falo, sempre gosto de dar esse exemplo. Se você ganha de uma pessoa, de um vizinho, de um parente, uma travessa com bolo, como é que você vai devolver a travessa? Com papelzinho. Está uma delícia. Isso não é gratidão, é ingratidão, né? Retribua com alguma coisa, faça alguma coisa, mas não entrega a panela vazia. Não entrega a panela vazia, não é verdade? Campanha de Natal, você ajuda. Vítima da chuva, não sei o que, você ajuda de vez em quando? Ou finge que não viu. Esse não é o caminho. Festividade de São Antônio Roso, vai ser a mês que vem. Você já agraciou os seus antepassados com registro espiritual? Com registros espirituais, todos eles, antepassados, pais, avós, bisavós, tataravós, os parentes, os colaterais, tios, avós.
Tem gente que gasta muito, gasta em tantas coisas, cerveja, não sei o que, show daqui, mas quando fala em fazer registro espiritual, não. Está errado, não é? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o resto vem de acréscimo. Plante que você vai colher, dá que você vai receber, ajude que você vai ser ajudado, tá ok? Que é agraciado quem planta colhe, quem dá recebe. É a lei que nos rege, ok? Próximo. Todas as mulheres da família têm dificuldade em ter um bom casamento. A filha de 29 anos não consegue um bom namorado. A mãe é divorciada. Como eliminar esse karma familiar? Às vezes não é para ficar pensando é karma, é karma, é karma. Simplesmente nós temos que partir para uma ação nova e não ficar pensando é karma, é karma, é karma. Da mesma forma, tem gente que quando vai no enterro fala é o destino, né? É o destino. Tudo é destino. Vamos mudar esse destino, não é verdade? Igual uma mulher aquele tempo que o velório era feito nas casas das pessoas, né? Chegou lá, ficou sentada, não conhecia muitas pessoas, a pessoa que faleceu não conhecia as pessoas, mas como era vizinha, tinha que ir lá. Aí chegou um, olhou para o defunto, morreu igual um passarinho, e era só escutando, observando. Aí chegou outro, olhou para o defunto, morreu igual um passarinho. Chegou uma pessoa, sentou do lado dela, morreu de quê? Eu falei, eu acho que foi estiringada. Então, vamos lá. É muito comum, analisando a frase aqui, é muito comum filhos e pais separados, de pais que se separaram, terem problema de relacionamento com o sexo oposto. Isso é muito comum acontecer. Por quê? Porque eles presenciaram muitos conflitos entre os pais e viram muitas discussões, muito xingamento, cara feia, cara azeda, aqueles 3, 4 dias subsequentes à briga, não tinha alegria em casa, né? Viu o pai chegando com aquela cara feia, aquela cara murcha, via a mãe acordando com aquela cara azeda, e ela falou, isso é casamento? Casamento é isso? Por que casa então? E ao mesmo tempo que ela pensou, por que casa? Ela toma a decisão. Ou fala assim, eu não vou casar para ficar sofrendo assim, eu não vou. Isso faz com que aquelas palavras, eu não vou querer casar para sofrer, eu não vou querer casar. Só que ela esqueceu que gravou no subconsciente, eu não vou casar. E quando está namorando, alguma coisa acontece para não continuar e não chegar a um casamento, porque ela falou, não quero casar. Ou então, aquele conflito que tem a moça, por exemplo, ainda guarda ressentimento do pai. Para quem que ela vai transferir? Para quem que ela vai transferir esse ressentimento do pai? O pai é do sexo masculino. Uma pessoa do sexo masculino. Quem é essa pessoa do sexo masculino? É o namorado, é o marido, não é? Da mesma forma, as mulheres, os homens que têm mágoa da mãe, ódio da mãe, tem ódio terrível da mãe, porque a mãe sempre xingou, bateu, só gritava, ele vai crescendo com ódio. O casamento vai ser muito ruim. E fora isso, aquele ódio que ele tem da mãe, é aí que começa o feminicídio. Ele vai ficando com ódio da mulher que é a mãe, e acaba agredindo a esposa como se estivesse agredindo a própria mãe. Então, não adianta, esse pessoal hoje na mídia estão falando muito de feminicídio, ainda mais agora que foi Dia Internacional da Mulher, mas só estão vendo o efeito, não estão vendo a causa. A causa é a educação, é ensinar a ter harmonia em casa, amar papai, amar mamãe, e não essas algumas coisas que andaram fazendo, a ideologia que fica fazendo com que a família se desmorone, fica contra, não, tem que brigar com o pai, tem que brigar com a mãe, desestruturar a família. Esse tipo de situação é verdadeiramente ser um anticristo, na verdade. O caminho que Cristo ensinou é o amor, e não desamor, e não conflito na família. As pessoas que estão ensinando isso estão criando um karma muito ruim. Nós temos que ensinar as pessoas a amar,
amar. Cristo falava muito sobre isso. Cristo falou muito sobre isso. Perdoar, amar e não desestruturar a família, né? Então, o que ela tem que fazer? Essa moça, é bom que antes disso a mãe comece a fazer oração de perdão para o ex-cônjuge. Mas o que tem de ver eu com a minha filha com a minha situação? Tem muito a ver. Muitas situações, muitos relatos de experiência, como o caso de pais que sofriam com filhos, a mãe que sofria com o filho, quando ela lembrou que na infância dela deu muito trabalho para os pais e pediu perdão, arrependida, começou a chorar e pedir perdão para o papai, pedir perdão para o papai, perdão para a mamãe, o filho mudou de comportamento. Mudou de comportamento, porque no inconsciente ela estava sofrendo. Ela estava querendo sofrer da mesma forma que fez os pais sofrerem, com a rebeldia dela, né, com a indisciplina dela, com a teimosia dela, de não querer colaborar e só resmungar, reclamar, xingar os pais. Aí os filhos estavam fazendo a mesma coisa com ela. Mas quando a pessoa começa a entender e pede perdão e se arrepende, quando se arrepende mesmo do fundo do coração, aquele karma desaparece. O karma desaparece, tá bom? Porque a pessoa já entendeu a lição. Dê a ela o livro Buscando o Amor dos Pais, e depois que ela terminar a leitura, deu outro livro chamado Vivendo e Amando. Não dá os dois livros juntos, porque senão ela vai encostar os dois. Dê tempo do disco, lembra daqueles discos de vinil? Lembra? Fala que sim. Vocês ficam disfarçando para não querer mostrar a idade. Naquele tempo, quando vocês só tinham um disco, vocês ficavam ouvindo, né? Aí vai comprando, quando tem 50 discos, você já não ouve igual quando você tinha um. Quando vocês compraram uma vitrola nova, lembra da vitrola? Lembra, né? Vocês ficavam ouvindo, porque só tinha um. Então vocês tinham gratidão de ficar ouvindo. Mas quando tem um monte, 50, 100, 200 discos, você já não ouve aquele disco da mesma forma, você já ouve um pouquinho de cada. Então, quando você tem um só, você vai valorizar aquilo que você tem e vai ler. Né? É o que aconteceu com os primeiros livros da Seitoné que caiu em Portugal, que foi para Portugal, foi um senhor chamado Diamantino, que morou no Brasil, e foi para lá e levou um livro, que era do professor Seiichi Taniguchi. As vizinhanças que leram, que souberam do livro que ele tinha comentado, começaram a pedir: Diamantino, me empresta para mim aquele livro, E várias pessoas querendo ler ao mesmo tempo, mas só tinha um livro. O que ele fez? Você viu, tá, para alguma coisa você viu. Ele falou: semana tal, dia tal até tal dia, vai ficar na família tal. Dia tal, família, como uma biblioteca. Aí a pessoa ficar uma semana, depois tinha que devolver o livro, queria emprestar para outra família. É assim que foi, né? Mesma coisa que aconteceu na cidade Cascavel, no Ceará, a mesma coisa também. Só tinha um livro, todo mundo queria ler. Mas então teve que fazer dessa forma. Bom, vá com ela assistir o seminário da Academia de Gratidão aos Pais. Você que escreveu, você vai ver que é importante para você também. Vai ser um seminário muito importante para você e para sua filha. Mas quando chegar na academia, uma dica que eu dou: não fique no fundo do salão, não, fique na frente, bem na frente, você aproveita muito mais, né? A gente vê assim, às vezes a pessoa sentada no fundo, bem no fundo, qualquer movimento que alguém fizer na frente, parece aquelas pessoas que estão assistindo jogo de tênis, né? Saboninha vai para lá e olha para cá, Saboninha vai para cá, fica olhando para lá e para cá. Mas se não tiver nada na frente, só fica concentrado naquele assunto, o aproveitamento é muito melhor. Quarta. Deseja encontrar a alma gêmea, mas todas as mulheres com quem se envolve só pensam em dinheiro. Fez a oração da cura divina e não obteve resultado. O que deve fazer? Se a oração não fez efeito, é porque tem alguma coisa dentro de você que não está permitindo que faça efeito. Concorda ou se concorda?
Se a oração não fez efeito, é porque o meu inconsciente está rejeitando alguma coisa e fazendo com que a oração não surta efeito. Vou repetir. Se a oração não fez efeito, é porque eu não estou em harmonia com tudo e com todos. Concorda? Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Não é verdade? Mude o conceito que você tem das mulheres. Você está em conflito com elas. Não coloque defeitos nela. A mulher é tudo igual, a mulher não sei o que, a mulher não sei o que. Né? Se alguma mulher faz barbeiragem no trânsito, vai lavar roupa, vai cozinhar, não sei o que. Pronto, já está demonstrando que tem conflito com elas. Segundo, pense, imagine, sonhe e pense novamente. A minha Amélia já chegou. Aquela mulher, a Taufo Alves, né? A mulher verdade, que estava sempre contente, mesmo quando não tinha o que comer. Essa Amélia que eu estou falando. E visualize, imagine que você já está com essa Amélia, viu? Não queira ver o rosto dela, mas acredite que ela já chegou e assim vai chegar. Você tem ajudado seus pais financeiramente? Pergunta inesperada, pergunta que eu faço, né? Quando eu era solteiro, eu ajudava 50% do meu salário, dava para meus pais, para ajudar a pagar o aluguel da casa, despesa da casa. Estava morando lá. Tem filhos que não dão um centavo para o pai ou para a mãe, né? Mesmo sabendo que eles estão apertados, mas ele tora, mas eu que ganhei, não sei o quê. Mas chega em casa, tem a comida pronta, a roupa lavada. Não conta isso também? Aquele pedacinho que ele está ocupando, se ele fosse morar numa pensão, quanto que ele ia pagar? Se ele morasse num apartamento, quanto que ele tem que pagar de aluguel? Condomínio? Então, faça papai e mamãe feliz. Enquanto eles estiverem vivos, faça tudo o que for possível. É muito gratificante, é muito gratificante. A alegria que a gente sente de poder propiciar isso para os pais, não tem coisa assim, é só praticando mesmo que você vai sentir. Fazer papai feliz, é só praticando que a pessoa vai ter uma ideia do que é sentir isso. Experimente fazer isso, tá bom? Sofre com uma tosse seca há 20 anos. Qual a causa e como eliminá-la? Aquela hora que eu tossi não foi por causa disso, não. Às vezes nós engasgamos com a própria saliva, né? Esta tosse seca, já teve uns, que eu me lembro, uns 3, 4 pessoas, inclusive um colega, tinha tosse seca. Eu falei, alguém da sua família morreu com problema pulmonar, não tem não? Tem sim, meu tio. Então, ore para ele. Inclusive, o tio faleceu muito cedo, muito jovem. Algum antepassado da linha vertical, pode ser pais, avós, bisavós, tataravós, pode ser colateral, tios, tios, avós, até primos, parentes, e às vezes amigo, chamando muita atenção sobre isso. Tem pessoas que registro espiritual é só para antepassado. Não, os amigos, não esqueçam dos amigos. Tem amigo que te considera como parente mais do que os parentes que ele tem. Assim como muitas vezes nós temos muito mais amizade com certas pessoas amigas do que próprios parentes. Meu pai sempre dizia, mantenha sempre harmonia, um bom relacionamento com os vizinhos, que os vizinhos podem ajudar muito mais que os parentes. Então, ele sempre falava isso. Então mantenha uma amizade e um relacionamento bom com os vizinhos, né? Se algum antepassado faleceu com problema pulmonar, problema de garganta, ou era um fumante, e alguma doença que afetou o pulmão, faça uma sutra especial para essa pessoa, tá bom? 21 dias, 30 ou 49 dias, especialmente, leia a sutra sagrada, chuva de néctar da verdade. As pessoas que estão assistindo agora, conhecendo a Seitione agora, estou falando muito da sutra sagrada, vai adquirindo esses livrinhos para começar a entender o valor que tem a sutra sagrada, né, Gerson? O Gerson também na primeira fila, que não perde um seminário de carnaval. Quando eu leio a sutra, ele queria mostrar para todo mundo, olha o que está escrito aqui, não é isso? Olha o que está escrito aqui, porque mexeu muito forte com ele, as palavras da verdade. Então eu sempre falo, a pessoa que despertou com a sutra sagrada é porque tem uma espiritualidade muito alta, porque entendeu o que está lá. Tem gente que fala, o que é isso? Não estou entendendo nada. Tem que se esforçar para entender, né? Tem que se esforçar para entender. Sexto.
Problemas no fígado, no pâncreas, gastrite e diabetes. Qual a causa e como eliminar esses problemas? Eu quero fazer uma pergunta. Isso tudo é para uma única pessoa? Se for, ouva e pratique o que eu vou falar, sabe? Ouva e pratique. Eu fico muito triste quando as pessoas perguntam, pedem orientação e não praticam. Fico triste por pena da pessoa, porque sabendo da resposta, sabendo o caminho que vai levar para a felicidade e não segue aquele caminho, o sentimento de autodestruição, de autopunição está muito forte dentro dela. Ela não quer ser feliz, por isso que não pratica, não quer ser feliz. E também fica muito presa ainda a uma fuga, quer voltar à infância, se agir como criança, que é a atenção dos pais, que é a atenção das pessoas. Então fica pedindo orientação ali para ter aquela atenção que não recebeu do papai, não recebeu da mamãe. Aquele elogio, aquele carinho, aquele ouvido do papai que não ouvia, a mamãe que não ouvia porque estava sempre trabalhando, tinha muitos filhos. As pessoas não lembram, não conhecem esses fatos, não param para fazer uma introspecção. A gente não ensina muito a fazer a introspecção. Qualquer resposta que você deseja para a sua felicidade não está fora, está dentro de você, dentro do conheça-te a ti mesmo. Nós vamos estudar isso nesse mesmo volume 22 mais para frente sobre isso, a psicanálise. E dentro do autoconhecimento, vamos procurar entender. Bom, se for, primeiro detalhe, o que mais se escreveu? Livro Mundo Espiritual e Destino dos Homens. A diabetes é causada por distúrbio nos pâncreas. É uma doença causada pela falta de insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas. Por isso o açúcar não é absorvido pelo corpo e é eliminado para fora. Não é só o pâncreas que produz o hormônio, pois as glândulas que interferem na saúde existem em várias partes do corpo. E quando está ligado à insulina, diabetes, isso é antepassados que se encontram com sede no mundo espiritual, que está abandonado, ninguém cuida, ninguém visita o túmulo dele, ninguém lava a superfície, ninguém está rezando para ele. Então ele fica com sede. Aquilo que nós estudamos, lembra que nós estudamos na verdade volume 8? Esse espírito que está com sede, ele vê um copo de água, mas na hora que vai pegar se transforma em fogo, porque não existe isso. Isto em espanhol fala esperrismo, é espelho. É um espelho da mente dela, é a projeção da mente dela, que está imaginando e aparece diante dela. Então isso é um esperrismo, ou seja, miragem. Miragem é de ver, né? Mirar, em espanhol é ver. Então ela está vendo uma coisa que está na mente dela e parece que é real, mas na hora que vai agarrar, ela desaparece. Então isso tudo é decorrente da falta de atenção maior para os antepassados. Falta amor e gratidão para os antepassados, tá bom? Ninguém gosta de ir ao cemitério, mas é preciso ir por obrigação, por dever, pelo senso de gratidão, de amor e respeito aos nossos antepassados. Não pode ignorar, não pode fazer igual gato. Gato não é igual cachorro. Cachorro, né? Ele sempre lembra do dono. O gato não lembra do dono. O gato lembra do local, não do dono. Não é isso? Quando era desde pequeno, assim, em casa, meu pai tinha armazém, então ele criava gato por causa dos camundongos que ficavam lá comendo os papéis higiênicos, tudo que era madeira, papel, ficava comendo. Então a gente notava que o gato, muitas vezes quando mudamos de local, o gato não queria ir junto, ele ficava no local, ele se apega ao local, não às pessoas. O cachorro não. Até saiu no jornal que quando teve aquela guerra da Bósnia-Sérvia, uma família mudou para 500 quilômetros distante de onde ele estava. Depois de uma semana, o cachorro apareceu. Gente que dá um cachorro, doa para alguém, mas o cachorro volta para o dono. Aí o dono fica até emocionado, acaba falando, não vou dar mais para ninguém. Você já deve ter ouvido muita história dessa natureza. Então, voltando à pergunta, quem fez a pergunta sobre pâncreas, diabetes, né, pâncreas. Diabetes e pâncreas está a mesma situação. É antepassado que está precisando de oração e visita ao túmulo de antepassados. Agora, não pense que visitando
um antepassado só, você já visitou todos? Não. Visita por parte do pai, da mãe, todos eles. Vá visitar os túmulos deles, por parte do pai, deixe-os limpos, o mestre cita, providencie a sua limpeza, 2 a 3 vezes por ano, não fale que está longe. Se estiver em outro país, tudo bem, mas se estiver dentro do Brasil, se falar, lamentar, dar desculpa que está longe, o que o mestre fala? É o coração que está longe deles. E em casa, leia diariamente a chuva de néctar da verdade. Ria, você que está com problema de gastrites, fígado, por que não ri? Você ri muito pouco. Tem risada de pobre. Rico dessa risada aí. Não é? Essa risada de quem não sofre do fígado. Essa risada, gargalhada, tem que dar gargalhada. Aprender, se não consegue, treina. Tem que treinar, tudo é treino, na vida tudo é treino. Tudo é treino. Acordou, vai no banheiro, fecha a porta e dá aquelas gargalhadas. Se tiver muita gente, então põe uma... Isso daí é um dirigente no Rio de Janeiro que deu essa dica. Coloca uma placa na porta do banheiro, não perturbe, filho de Deus treinando. E ria, né? E o pessoal vai começar a rir vendo que você está rindo também. Faça isso. Mas tem gente que fica com aquela... Ontem eu fui na feira e comprei maracujá. Mas não tem mais igual antigamente, que era maracujá todo enrugado. Eu falei, maracujá maduro, meu amigo. Maracujá, tem gente que tem cara de maracujá maduro. Nunca vê com cara de maracujá novo. Sempre com aquela cara murcha, triste. É verdade? Então ria mais. E outra coisa, aprenda a perdoar. Quem sofre do fígado tem que deixar de ser rancoroso, aprender a viver mais livremente, não se apegar a coisa do passado, não fique com desejo de vingar, de dar o troco. Esse tipo de pensamento vai te corroendo. Não se espere, não esquenta com isso. Se alguém aprontou alguma coisa, agradeça. É um karma que acabou, é um karma que desintegrou. É um karma, e realmente é. Então pense dessa forma. Ok? 7ª. Vai, rapidinho. Desempregada e aflita, sentindo ansiedade e medo, sempre com pensamentos negativos. Como eliminar isso? Olha, porque eu grifei ansiedade e medo negativo assim. Leia 3 vezes, no mínimo 3 vezes o livro Melhore Seu Destino no Antepassado. Você não está lendo a Sutra para os antepassados diariamente, com certeza não. Tá bom? E leia o Convite à Prosperidade, volume 1, mas pratique o que ensina o livro. Aí tudo vai dar certo. Em vários livros, o mestre Masaharu Taniguchi usa o conceito olhos da mente. Poderia explicar esse conceito? Na verdade, é os olhos espirituais. É o 6º sentido. Nós temos 5 sentidos corporais e 5 sentidos espirituais. Os mesmos sentidos que nós temos físicos, que é o fato, paladar, visão, tato, é a mesma também nós temos no espiritual. E quando fala olhos da mente, está falando de ver com os olhos da mente, ver com os olhos espirituais, ou seja, transcender essa visão material que nós temos e visualizar aquilo no mundo espiritual, ou seja, com os olhos da mente, com os olhos espirituais, é nesse sentido, tá bom? Acabou o tempo. E todos que estão aqui terão a oportunidade de estudar um pouco mais A Verdade da Vida, volume 22. Para conduzir esse estudo, preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Então vamos... Vai ter umas surpresas para as pessoas que estão assistindo. Surpresa é aquelas fotos que o pessoal mandava antes, né? Um abraço. Aqui, desta vez, olha, eu dei uma olhada na relação das pessoas que deram o seu alô pelo YouTube. E está lá, para Ivete Santiago, Minas Gerais, Gilca Lima, é a preletora lá do Belém do Pará. Aliás, quem tiver preguiça de praticar, leia esse relato da preletora Gilca, que está no Conquista a Felicidade com Amor. Aí você vai sentir vontade de praticar.
Veja como ela foi muito disciplinada em praticar tudo aquilo que eu disse. E o resultado aparece, né? Arthur Ronchetti, de Paraná, Elza Mora, da Bahia, Mariselma Pereira e Maia, do Paraná, Ana Maria da Silva não deu para saber de onde é. Pedro Pereira que escreveu. E depois, quando eu fui lá verificar, Ana Maria, tem umas 10 Ana Maria da Silva. Edson Melo, um abraço para Débora da Glória, Distrito Federal, Cândida Maria Mota, Divinópolis, Minas Gerais, Maria Aparecida, Ipatinga, Minas Gerais, Alessandra Galzepe Canoas e Enésiel Santos Matiello, Sorocaba. Pessoal que cita o nome fica uma surpresa. E aqui, pessoal da Rio Grande do Sul, Passo da Areia, Cláudio Luiz, Paulo Roberto, Dilei, Carlos Roberto, né? Um abraço para vocês. É uma foto que vocês deram faz tempo já, né? E daqui o nosso amigo Haroldo, a esposa, todo o pessoal lá de Sinop também. E essa não, essa é de agora. Agora, quando era garoto, o pessoal fala, japonês que não pesca, que não usa óculos, não tira fotografia, é aleijado. Tá vendo assim, a precisão, a máquina com que tirar essa foto aqui deve ser muito boa, porque tem muita nitidez, muita resolução. Então essa daqui é recente, pessoal de Tupã, uma associação de japoneses, mas com os japoneses falam só em português, então ficam tudo misturado agora. A do Ji-Paraná, Seminário Carnaval que nós orientamos, e aqui não está aparecendo o nosso amigo Humberto, ele que tirou a foto, por isso que não aparece aqui. Igual aquela ceia, a Santa Ceia, por que não tem um japonês naquele grupo lá? Porque foi o fotógrafo. E aqui, lembram dele? Ficava lá no cantinho, lembram? E enquanto um dia que não cantamos Marcha da Missão, ele não queria ir embora, queria ficar sem Marcha da Missão. E a mãe dele disse, essa foto é de hoje, no início da hora, que é da semana passada. Ele levanta com o professor Heitor, solicita, faz reverência, senta, faz tudo que é dito aqui, ele faz, como se estivesse presente aqui. Não perde uma palavra dita pelo professor Heitor. No final, quando o professor envia gestualmente, quando encanta a Marcha da Missão, dá aquele abraço para todo mundo, ele faz igual e ainda fica beijando a tela. Né? Esse mesmo semblante de felicidade do Igor, contagiante, permanece durante toda a aula e vai dormir feliz, tranquilo. A mãe dele, vou pedir para ela escrever o relato. É um relato muito bonito. Eu não vou antecipar o que aconteceu, como que foi, e na verdade ela não é a mãe biológica dele, tá bom? Então, qualquer dia eu pedi vou ler aqui, vamos ler o relato dela, que é muito bonito. E aqui está o nosso amigo Pretor Humberto, lá de Ji-Paraná, médico, fazendeiro, e ele tentou me imitar, mas só a calça dele que ficou diferente, né? Quero mostrar aqui o seguinte. Ele é um exemplo realmente de quem pratica a oração dos antepassados. Se ele for viajar e ficar 2 dias fora, ele faz as 3 dias, ou antes ou depois. Se ele deixou de fazer oração no domingo, sábado, no dia seguinte ele faz, um dia antes ou depois da viagem, ele faz aquele que não fez nos outros dias. Bom? Então isso daí é um compromisso que ele tem com os antepassados. E não é só a sutra, não. Eu esqueci de tirar uma foto que estive na casa dele pela segunda vez, a foto onde ele faz orações, e tem assim, 10 livros, um atrás do outro, Sutra Sagrada, Verdade e Orações, Humanidade do Pecado, 10 livros, e todos os dias ele lê a Sutra, todos aqueles livros que ele lê, cada dia um trecho, além da Sutra inteira, a Verdade e Orações, trecho da Humanidade do Pecado e mais outros livros. Todos os dias ele faz isso. Bom, aprendam com ele, pessoal, aprendam com ele. Sobre o assunto mais comentado no momento. Não é o Ronaldinho preso, não. É o coronavírus, tá bom? Sobre a gripe. Então, vamos falar um pouquinho. Muita gente está querendo saber, então vamos falar um pouquinho. Diz o mestre, na verdade, da vida, volume 2, nós estudamos. A célula é argila, a mente é o escultor e o corpo humano é a escultura. Eu acho fantástica essa analogia que ele faz. A criatura humana é um ser detentor do direito e do poder de moldar
na forma que desejar, tudo que se refira ao corpo carnal. Por isso não reclame do airbag seu, não. Reclama que está gordo, não. Você pode mudar. O número de células do corpo humano é avariado em torno de 75 trilhões. Tá bom o som? Está um pouco baixo? Tá bom? Dá para ouvir? Lá no fundo? Essas células, em quantidade tão imensa, executam diversas funções em rigorosa ordem. Lembrando aquele recorte do jornal Estado de São Paulo, 1991, 2 cientistas, Erwin e o outro mais um, ganharam o prêmio Nobel de Química e Fisiologia por ter descoberto a conversação entre as células. E agora estão aperfeiçoando para codificar o que elas estão falando. O Dr. Marcos Rogério falou que agora estão avançando mais. E o Erwin, mais outro, eu não me lembro o nome, que o nome em alemão é difícil de entender, né? A única coisa que eu sempre falo em alemão é chuva. Gotas caem. A única coisa que eu sei falar. Quem controla essa ordem é a mente. Quem controla essa ordem, que comanda tudo, é a mente. A mente possui absoluto controle de todas as células do corpo, quanto às funções que cada uma deve executar. Quando a mente renuncia a esse controle, as células funcionam imperfeitamente, causando disfunções. A isto se dá o nome de doença. Então, quando nós estamos felizes, em harmonia, as células também ficam felizes, em harmonia. Quando nós estamos em conflito, as células também passam a ter o mesmo comportamento. É isso que as pessoas muitas vezes não entendem. Por que surgem doença aqui, doença lá? Porque nós que somos comandantes, não estamos em paz com tudo e com todos. E as células estão captando tudo isso. Vamos repetir agora. A argila pode ser encontrada próximo dos rios, muitas vezes formando barrancos à margem, né? Formando barranco nas margens, é argila. E o pessoal faz vaso com argila, faz um monte de cera, tudo com argila. Tem aqui a argila branca, mas tem a argila vermelha, depende do local que obtém, né? A mente é o escultor e o corpo é a escultura. Então, veja bem, se o corpo não está bom, o escultor não está bem, ele não está usando bem a argila, que é as células que correspondem, não é que seja argila, não é que a célula seja de argila, nada disso. Ela corresponde à argila. Então, se nós estamos moldando uma forma que o corpo começa a ter problemas, irregularidades, o responsável é a nossa mente. Estava sentindo, aqui tem um relatinho muito bonito da pretora Ângela Vitor. Eu estava sentindo muita dor na coluna, bem embaixo, e fui no médico. Tomei medicamentos, estava fazendo acupuntura, aqui saiu um M no lugar de N, e RPG, não sei o que é isso, não melhorava. Precisava de ajuda das pessoas para andar. O senhor veio orientar o curso para pretores aqui em Brasília e falou sobre o assunto. Finalizou falando: perdoa o seu marido agora, seu cônjuge agora. No mesmo instante eu senti um choque na coluna e nunca mais senti dor. Então, se a coluna é o eixo, sim, mas se dá na base, bem na cadeira, o médico do conflito da insatisfação com o cônjuge. A célula, aquele texto, a célula é a argila, a mente é a escultura, o corpo humano é a escultura. Mas aí embaixo diz o seguinte, bem no meio, está até grifado, quem controla essa ordem é a mente. É a mente que controla ou descontrola a ordem, não é verdade? Descontrola quando nós estamos descontrolados, emocionalmente descontrolados. Ou seja, não estamos tendo consentimento natural. Por isso que nas normas fundamentais diz conservar sempre o sentimento natural. O sentimento natural é o sentimento que é de Deus, como filho de Deus, naturalmente, natural, em harmonia, em paz, tranquilidade, não tranquilidade de ficar afogado, não, mas tranquilidade que eu digo, não estar em conflito nem com os outros, nem consigo próprio. Essa é a mente natural. Em outra passagem, Cristo disse, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Se na matéria em si não existe veneno, seja o que for que entre na nossa boca, nada poderá nos causar dano. Porém, se sair da nossa boca palavras venenosas, isto é, de difícil digestão,
que provocam receio ou temor ou medo nas pessoas, cria-se na nossa mente a força para formar toxina no organismo e diminui a produção dos indispensáveis sucos e enzimas digestivos. Então, a própria saliva e os próprios sucos digestivos, enzimas, se transformam em veneno. Eis o motivo porque a pessoa que está sempre mal-humorada, xingando, reclamando, cara azeda, a saliva e outros fatores como o suco e enzimas digestivos, eles ficando fora do normal. Ou vai em excesso, ou fica azedo como o leite que azeda, e começamos a ter problemas no corpo, como gastrite, úlcera e outras coisas mais. Além de outros problemas no fígado, mau hálito, dores, tumores, outras coisas mais. Tudo isso é projeção da nossa mente. Mas receio e medo são sentimentos de quem se sente em perigo, real e imaginário, e tenta se proteger. A pessoa está com medo imaginário e procura se proteger. Encolhe-se, né? Ele procura se encolher como se estivesse se escondendo, igual a um tatu, igual aquele animal que está em extinção, pingolim, né? Pingolim, uma coisa assim, que é um dos suspeitos que está causando o vírus do coronavírus. Todos os órgãos vitais se retraem e não trabalham perfeitamente. Com isso, por exemplo, diminui a secreção do suco digestivo e enzimas, torna-se impossível a realização plena de digestão. Eis o motivo porque Seitian diz: não tome refeição irritado, reclamando. Se for para almoçar, jantar, qualquer refeição, faça quando estiver em paz e harmonia. Por isso que é importante sempre estar com o sentimento natural. Aí, naturalmente, os órgãos vão trabalhar vão funcionar naturalmente. Além disso, quando está retraída pelo temor, a força mental que comanda todas as células do corpo, estas perdem a vitalidade e a resistência à doença. Então, nessa retração também, é natural que a pessoa, de tanto ela segurar, retrair, reprimir, é natural que tenha prisão de ventre também, porque ela não está com sentimento natural. Quando estiver com sentimento natural, não vai ter esse tipo de retração, não vai ter também a problema de prisão de ventre. Assim como os soldados perdem a valentia quando o comandante é covarde. Nesse caso, o corpo acaba se debilitando como materialização do enfraquecimento da força mental causada pelo temor. Tudo isso que faz gerar qualquer tipo de doença. Muitas pessoas ficam gripadas pelo coronavírus foram devido ao medo. Medo, assim como muitas pessoas também ficaram, na época que o vírus da HIV, a AIDS, foi tanto noticiado, algumas pessoas ficaram, por causa do medo, adquiriram a doença. Na Sutra Sagrada com o seguinte, lembram? Sutra Sagrada da cura espiritual, um dia o anjo retorna a Seitonoi e recita: prossegue sem temor, sem medo, o curso da tua vida. A infelicidade jamais se aproxima de quem nada teme. Infelicidade e desgraças não são criações de Deus. Se você for analisando essa sutra, você vai chegar à conclusão, aquilo que realmente é, né? É o medo, que um dos fatores que mais causa infelicidades é o medo. É o medo. E o ser humano, muitas vezes, ele tem medo de muitas coisas. Por isso que em psicologia tem aquele estudo sobre o mecanismo de defesa. É medo que a pessoa tem de enfrentar uma situação, de enfrentar uma realidade. E também Frank Capra, psiquiatra, médico, psiquiatra e psicanalista, ele menciona também que algumas pessoas, devido ao medo, ela passa a ter uma série de coisas que vão gravando. Por exemplo, eu falo do trovão, gente que tem medo de trovão, e fala uma associação inconsciente do pai que fica esbravejando, gritando, xingando, que batia nos filhos, e o trovão lembra o pai falando, inconscientemente lembra. As pessoas, muitas vezes, quando entra na situação, ele passa a agradecer papai e sentir gratidão, então uma tristeza, aquela tristeza que faz com que muitas pessoas fumem em excesso, de repente ele larga o cigarro, porque aquela causa que gerava aquele problema, aquele vício, foi eliminado. Não se conta, continuando a sutra da cura espiritual, não se conta outrora que
Quando o bonzo tacou entrou na jaula do tigre, esse o encarou sem temor e se tornou manso como um bichano. Se conscientizares a verdade, conscientizar, não é decorar, não é intelectualmente, racionalmente conhecer a verdade, é viver a verdade, conscientizar aquela despertar. Ah, agora entendi. Ah, agora entendi. Nossa, eu tinha lido 10 vezes, não tinha entendido, não, e às vezes na 10ª leitura, mas isso daqui estava, eu já tinha lido isso, mas eu não tinha percebido que estava aqui. Isso é comum quando a pessoa lê pela 4ª, 5ª vez o livro, mas estava aqui esse texto. O livro é o mesmo, estava, só que você não entendeu. Né? Se conscientizares a verdade de que o homem é filho de Deus e sem medo e sem temor encarares um tigre, ele amansará, e se encarares um urso, se recuará. Analogamente, se enfrentares a doença e a infelicidade, convicto da verdade que o homem é filho de Deus, a doença desaparecerá e a infelicidade cessará. Não temas a doença, não temas a infelicidade. Veja que, novamente, não tenha medo disso, não tenha medo daquilo. Né? Então, a mídia fica falando, daqui a pouco vamos falar sobre isso. Deus jamais criou tuberculose, disenteria, resfriado, tumor, nem qualquer outra doença. Doença nada mais é que projeção de ideias concebidas pelo homem na sua mente em ilusão. A mente que ela gravou está em ilusão, está no subconsciente, aflora. Nós pensamos, não é que pensamos depois sentimos, não. Aquilo que vem do inconsciente que nós sentimos é que acabamos pensando. Verdade? Não é assim que acontece? O pessoal lembra do 8º ex. Se teve 8 ex, lembra do 8º, e começa a lembrar, daqui a pouco ela começa a pensar no assunto, mas veio do subconsciente aquela lembrança que fez com que ela ficasse lembrando do assunto. Deves conscientizar a imagem verdadeira do homem, filho de Deus, onipotente, e eliminar a tua ilusão mental. Quando se elimina a ilusão, desaparece o temor, desaparece o medo. O medo vem da ilusão. Consequentemente, desaparecem tumores, ulcerações, inflamações e se recupera a saúde. As leis físicas que regem a matéria inorgânica são diferentes das leis da vida que regem organismos vivos. Então, nós somos regidos por várias leis. Lembra? Leis da vida, lei do espírito, lei da mente, que é a lei da causa e efeito, que é a lei do karma, lei da matéria e muitas outras leis. Por mais que se combinem elementos inorgânicos no interior da proveta, jamais se originará um organismo vivo. Jamais o homem, mesmo que na ciência comece a avançar muito, faça até aquelas mutações genéticas, não sei o quê, mas jamais vão construir uma vida num laboratório, jamais. Como é que eles vão colocar alma no robô? Não tem. Como é que ele vai sentir? Como é que vai fazer no robô circular sangue? Como é que vai fazer o coração do robô bater sem colocar nada de eletricidade e nada disso? É a vida que faz isso. É o pão nosso de cada dia. É a vida de Deus que está em nós que faz isso. Para que as substâncias nutritivas sem vida constituam parte da vida do corpo humano, é imprescindível que se submetam ao domínio da vida. A lei da vida é superior à lei da matéria. Não esqueçam disso. Então, a vida é superior. Quando nós começamos a colocar as coisas no seu devido lugar, na ordem, a hierarquia maior é a vida. A lei da matéria é abaixo. Então, vamos ver agora. Os elementos materiais que se agregam ou se desagregam segundo as leis físico-químicas, quando subordinadas à vida, quando a vida está no comando, unem-se ou se separam segundo uma outra lei. A vida se serve, inclusive, das leis da matéria. A vida se serve das leis da matéria, ou seja, a vida tem o domínio sobre, a lei da vida tem o domínio sobre a lei da matéria. Mas a sobrepuja e exerce domínio sobre a matéria. Sobrepuja e exerce o domínio sobre a matéria. Vamos entender melhor? Por que Cristo transformou água em vinho? A lei da vida sobrepuja a lei da matéria. Então, pela lei da matéria, água é água, vinho e vinho. Mas ele transformou água em vinho. Qual que era? Cabernet, Taná, Sauvignon, não sei qual que era. Mas transformou, mas dizem que é de boa qualidade. Na Bíblia está escrito que é boa qualidade. Né? Fez a multiplicação dos pães. Pela lei da matéria, como é que 5 pães vão se multiplicar em quantidade de 12 cestos e atender uma multidão de 5.000 pessoas que calculam que estavam lá ouvindo Jesus Cristo. Mas a lei sobrepuja a lei da matéria. Por esse fato é que
Quando as pessoas começam a entender sobre isso, fala, agora a gente acredita que Deus manifesta aqui na face da terra e pela lei da vida faz as coisas acontecerem. Vendo assim de uma forma, voltando àquele estudo sobre as dimensões, lembra que aqui, essa parte aqui corresponde a uma dimensão, lembra? Até quando coloquei no gráfico, coloquei o desenho de um bichinho que está andando aqui, ele está andando somente em uma dimensão. Esse bichinho não conhece o lado, não conhece em cima, só conhece essa linha, só uma dimensão. Mas na hora que você faz assim, você vai ter duas dimensões, comprimento e largura. Por isso, quem está na segunda dimensão, ele vê o lado, vê a frente, vê o lado esquerdo, mas ele não vê em cima. Ele não olha, a mente dele não está voltada para cima. Então, na duas dimensões. Agora, quando você olha um canto da parede, tem um comprimento, largura e altura, é a terceira dimensão. Agora, quem está na terceira dimensão, vendo o bichinho aqui na uma dimensão, ele coloca alguma coisa na frente do bichinho, o bichinho vai estranhar. Como é que apareceu? Ele vai estranhar, porque não está acostumado a ver o lado nem em cima, só vê aquela linha. Mas quem está na dimensão superior, ele consegue descer para uma dimensão inferior. E Deus que está na sétima dimensão, ele consegue manifestar aquilo para nós que estamos na terceira dimensão e aquilo que parece que, de onde veio, como é que foi? O milagre pode acontecer, porque Deus está numa dimensão superior à terceira dimensão, à quarta dimensão, à quinta dimensão, à sexta dimensão. Tudo bem? Por que Cristo andava sobre as águas? Porque o domínio da vida, né? Pela lei da matéria, lei da gravidade, mas é superior à lei da matéria. Então, fazia com que a lei da gravidade, que é uma das leis da matéria, não tivesse essa força de puxá-lo para baixo. Fez milagres pela multiplicação, pela lei da matéria, que não era possível. Lázaro, vem para fora. Curava os leprosos, o cego. É o domínio da vida, lei da vida. Tudo bem? Enquanto estamos criando a doença com a mente e curando-as com o medicamento. Criando doença com a mente e curando com o medicamento. Ou seja, está acontecendo uma competição entre doença e remédio. E assim, por exemplo, até agora foram descobertos vírus e influência do tipo A e B, né? Que saiu a letra 8. Mas o vírus causador da gripe desse ano não pertence nem ao tipo A nem ao tipo B, e sim a um novo tipo. E qual é o vírus mais antigo do Brasil? É o vírus do Piranga. Os vírus, que são seres bastante simples, podem ser criados pelas vibrações mentais do ser humano. Livro Inexistência da Doença, página 44. Dr. Stanley, como se tratasse de uma teoria apresentada por um detentor de prêmio Nobel, eu esperava que os cientistas japoneses lhe dessem maior importância, mas tal não aconteceu. Não ocorreu. Dr. Stanley disse ainda, foram recentemente descobertos dezenas de tipos de vírus e dentre eles aqueles cuja ação danosa ainda é desconhecida. Pode-se chamá-la de vírus que estão à procura de doença a causar. Então tem vírus que é neutro, ainda não está ocupando uma função. O que eu vou fazer? Sabe-se que esses vírus inativos, motivados por diferentes fatores causadores do câncer, começam a agir e destruir as células. Tais vírus, cuja ação é desconhecida, provocam uma determinada doença conforme os sentimentos reprimidos no interior da pessoa, conforme o desequilíbrio hormonal da pessoa. Então, a nossa emoção, nosso pensamento é que vai fazer com que o vírus tome uma situação ou outra. Se a nossa mente está agressiva, vai tomar iniciativa agressiva. Se nós estamos separando, isolando de tal pessoa, de tal grupo de pessoas que faz parte do nosso grupo familiar ou não familiar, que não seja familiar sanguíneo, mas que seja um grupo com quem nós estamos dia a dia, as células também vão se isolar. São as chamadas células cancerosas, porque nós, comandantes, estamos nos isolando de algumas pessoas. É projeção da mente. Tipo de sentimentos reprimidos que podem gerar vírus que causam danos ao ser humano. Ódio, mágoa, ressentimento, sentimento de culpa, medo da doença, sugestionados pela mídia, pessoas, etc. Tudo isso são fatores que podem causar uma instabilidade emocional e gerar uma doença. O livro A Verdade da Vida, volume 1, página 163 e 164, o mestre escreveu sobre o sugestionamento da mídia.
Observando que o poder da palavra vem sendo usado no mundo, percebemos que há um grande número de movimentos que utilizam o poder da palavra para tornar a humanidade doentia, infeliz e sombria, contrapondo-se ao movimento da Seitianismo que tenta, com o poder da palavra, tornar a vida humana sadia, feliz e iluminada. Parece que os jornais que ditam, é que esse texto aqui foi escrito na década de 30, parece que os jornais que ditam diariamente em todo o Japão, milhões de exemplares, todos estão colaborando com algum movimento que visa tornar a vida da humanidade doentia e infeliz. Diariamente o mundo é inundado por bilhões de exemplares de jornais que tornam a vida humana doente por meio do poder da palavra escrita. Grande parte dos jornais está ocupada por anúncios de remédios e vitaminas que ameaçam os leitores com palavras cujo significado seria: vocês, homens feitos de matéria, não se curarão se não tomarem tal remédio, ou vocês não terão saúde se não tomarem tal vitamina. Acontece isso porque os jornais dependem do dinheiro, da propaganda, e acabam se tornando um veículo de propagação de palavras maléficas. Quanto mais se lê, onde está lendo o jornal, se lê mídia, tá bom? Hoje em dia, televisão e outras coisas mais. Quanto mais se lê esses anúncios, mais se perde a crença de que o homem é filho de Deus, de que não é matéria e sim vida. Vai perdendo essa crença de que o homem é vida, e mais se reforça a ideia de que o homem seja feito de matéria e que terá de se submeter eternamente como escravo do remédio. Acabou o tempo. Deu para entender? Então não tenha medo, simplesmente não fique pensando. Mas faça aquilo que o médico recomenda. Lavar a mão, tudo isso é importante, fazer a sua parte, tá bom? Mas ficar com medo, vai ter. Quem fica com essa apreensão acaba adquirindo. Mas se não ficar, o mestre cita, teve um momento que teve uma gripe, assolou uma gripe no Japão, ele falou, não vou pegar. Na imprensa todos pegaram, mas ele foi o único que não pegou, porque ele ficou me trazendo, não vou pegar, não vou ficar gripado. Tá bom? Acabou o tempo, obrigado. Muito obrigada. Queiram manter-se em pé, por gentileza, para entoarmos juntos o hino sagrado Marcha da Missão. Esta vida, que objetivo terá? Esta humanidade, que significa? Sem conhecermos a finalidade, que valor tem a nossa vida? Que valor tem a nossa vida? De Deus nosso Senhor, esta vida recebemos para a mais alta realização. Nós nascemos com uma finalidade. Que valor teremos se não a cumprirmos? Que valor teremos se não a cumprirmos? A caridade é o ato de nosso dever. Deus é o amor que somente dá. Seu ensinamento